Olá, graça e paz. Eu sou Papi Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem baseada na palavra de Deus. E essa palavra tem poder para transformar a minha vida, sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Tema de hoje, ressurreição de Cristo Jesus. Quando eu fui convidado pelo Papa, a trazer uma palavra, me veio ao coração, esse tema, e na hora de desenvolver o tema não é fácil, porque é um tema assim já muito conhecido, já experienciado, já se ouviu muito a respeito. Mas assim, é só compartilhar um breve estudo, aquilo que eu pude trabalhar em cima disso. Eu sei que às vezes vou estar chovendo no molhado, com os irmãos, porque é um tema central. Eu acho que ele é o que faz a maior diferença da fé cristã, da nossa fé, em relação a outras religiões, em relação a outros credos, porque sabemos que só Jesus ressuscitou, está vivo. A Bíblia conta de várias pessoas que ressuscitaram, lá no Velho Testamento nós temos histórias, temos as referências de quem Jesus ressuscitou, mas Ele é o que está vivo. E, portanto, Ele está presente em cada reunião, em cada lugar, porque Ele se tornou, a partir da sua ressurreição, Ele se tornou, teve o corpo glorificado, e Ele pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Ele se torna onipresente. Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus e Ele é Deus. Eu falava que eu estou completando 25 anos. Quando eu recebi a Cristo, através do meu querido pastor, pai na fé, Edson Barbosa, ele ministrava uma mensagem sobre sucesso ou êxito, num retiro de homens aqui da comunidade cristã Nova Vida, que era ligada à igreja Água Viva ali da Vila Auer, em Curitiba. E ele, no apelo, ele disse algo que era do Espírito Santo para mim. Ele falou: não adiem. Eu estava na dúvida, na hora do apelo, sempre aquela dúvida: aceito, não aceito Jesus? A gente não compreende bem na mente racional, na mente humana. Mas aquela questão do Espírito tocar no nosso espírito. Quem estava aqui domingo passado, naquele teatrinho, viu, aquela dificuldade inicial de transpor a alma, o corpo e chegar no espírito. E aí ele foi usado por Deus e disse: não adiem a vida espiritual. Quando eu ouvi que vida em Cristo era vida no Espírito, eu aceitei Jesus. Porque eu tinha um histórico da minha família ser espírita, e eu achava que espírito era aquilo ali, eram aquelas práticas, aqueles rituais. Eu não entendia que a fé cristã estava ligada à vida no Espírito. Mas quando eu ouvi, naquele apelo, que não era para eu adiar mais a minha vida espiritual, aí veio o entendimento, veio do alto, uma confirmação de que iniciava a minha vida no Espírito ali, o novo nascimento. Então, antes de Cristo, 33 anos, eu vivi antes de Cristo, como foi pregado aqui domingo. Eu acreditava em reencarnação. Reencarnação. Depois de Cristo, eu hoje acredito na ressurreição de Cristo e na ressurreição de todos nós. É o que eu acredito hoje, na ressurreição. A ressurreição de Cristo é o fato mais importante da história humana. É o que divide entre antes e depois. É a obra do Senhor, Ele dar a sua vida na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Trouxe mudanças profundas para a nossa vida, nos conduziu à eternidade com Deus. Essa é a ressurreição de Cristo. A Páscoa, ela compreende esta passagem da morte para a vida.
A celebração mais importante do cristão não é o Natal, né? Você já talvez esteja arrumando uma arvorezinha lá, pondo umas luzinhas na sua casa, na sua empresa. Mas é uma alegria, né? Uma satisfação, reunir a família, trocar presentinhos. Mas sabemos que para nós, o fato mais importante, o ato mais importante, o que realmente transformou as nossas vidas, é o fato de Jesus ter ressuscitado, passar da morte para a vida. Nós sabemos que todos os fundadores de todas as religiões do mundo, de toda a história, eles morreram. Todos os fundadores morreram. E assim permanecem, né? Tem lá o túmulo, tem lá, né, pessoas que reverenciam, mas eles não puderam dar a vida deles para nós, como Cristo fez. Então, Cristo é único. Ele vive e intercede por nós. Ele tem poder sobre a vida eterna. Só Ele pode dar vida. Só Ele. A gente ouviu assim, né, de uma pessoa chegar para um pastor, falar: pastor, eu estava pensando em fundar uma nova religião, né, e fazer o meu nome famoso, e também ganhar algum dinheiro com isso, claro, há um interesse. O que o senhor me aconselha, pastor? O pastor é muito sábio, né? Falou assim: bom, eu vou te aconselhar uma coisa, meu filho. Morre, ressuscita ao terceiro dia, cara, você vai fazer um sucesso. Faz isso, morre primeiro, né? Aí você ressuscita no terceiro dia. Não precisa, né? Jesus fez isso por nós. Quero ler um texto que está em João 11, 25, e perguntar para você: a ressurreição, o que é? O que é a ressurreição? Ou melhor ainda, quem é a ressurreição? Nesse texto a gente vê que a ressurreição é uma pessoa, né? Porque disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. É uma pessoa. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Especial, né? Quem é capaz de dizer isso? Quem tem poder para dizer isso? Ali, alguns autores escrevem assim: ou Jesus era um lunático, cara louco, fala isso, né? Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ou ele sabia perfeitamente, claramente, divinamente o que ele estava falando. E olha que ele fala isso antes de morrer e ressuscitar. Essa palavra, ele diz ali, quando está prestes a glorificar a Deus através da ressurreição de Lázaro, que estava morto há 4 dias. 4 dias. Então Jesus diz: eu sou. Então já não é o que é ressurreição, mas quem é. É uma pessoa. É uma pessoa. O capítulo 15 de 1 Coríntios, depois você pode ler em casa o capítulo inteiro, é maravilhoso, traz vários princípios e esclarecimentos sobre a ressurreição de Cristo. Eu quero trazer aqui 2 versículos, né, do capítulo 15 de 1 Coríntios, no verso 3 e 4, muito importante esse verso, ao se tratar então da ressurreição de Cristo. Paulo nos diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Interessante nesse texto que ele cita as Escrituras como testemunham da ressurreição de Cristo. Ele teve contato, né? Paulo teve contato com os outros apóstolos, mas aqui ele deixa firmado que o que nos testemunha é a Escritura sobre a ressurreição. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, pela fé, nós reconhecemos, fé nas Escrituras, nós reconhecemos, né? Tanto recebemos a fé como reconhecemos a obra do Senhor
onde ele ressuscitou, está vivo, intercedendo por nós. E aqui algo muito especial, né? O sepulcro está vazio. Muita gente visita, né, o suposto sepulcro de Jesus lá em Jerusalém. Tem muita gente que visita lá, mas né, vai lá e está vazio. Só vai testemunhar. Eu nem sei para que ir lá, né? Se está vazio. Vai ver pedra sobre pedra lá. E, né? Então é muito melhor entronizar aqui no coração de que o sepulcro estará vazio. Mas mais importante que isso, o trono está ocupado. O trono de Deus está ocupado. Ele está à direita do Pai, né? E no trono do seu coração. Quem ocupa o trono do seu coração? Jesus previu sua morte e ressurreição, né? Ele mesmo tinha essa revelação, pelas Escrituras e também pela revelação do Espírito no seu espírito. Então ele anunciava a sua morte, a sua ressurreição, ao que os discípulos estranhavam, porque não é um fato comum, não é verdade? Morrer, fato comum. Ressuscitar, não é tão comum, né? Eu, pelo menos, nunca tive um familiar, um parente, um amigo que ressuscitasse. Quando eu conversava com a Rosa sobre essa mensagem, ela falou, mas os médicos fazem ressuscitação lá na UTI. Usam lá aqueles aparelhinhos que vai no peito, assim, até pedem permissão, às vezes, para a família, dependendo da situação clínica do paciente. Mas aquilo não é bem uma ressuscitação, aquilo é uma reanimação. Então, há situações clínicas de saúde que a ciência avançou de tal maneira que ela consegue, em alguns procedimentos, né, manter a vida. Né? Diferente de trazer de volta a vida, mas ela mantém a vida. Mas há testemunhos na nossa geração. Né? Existe um filme de um menininho, né, o nome do filme é O Céu é de Verdade, vale a pena assistir, vale a pena ouvir o testemunho daquele jovem. Hoje já é um jovem, deve ter mais de 20 anos, mas quando ele era um garotinho ainda, ele teve uma experiência de morte e ressurreição. Né? E é bem interessante ouvir aquele testemunho, fortalece a nossa fé. Mas Jesus, ele já tinha consciência da sua obra por nós. E aí temos, né, o testemunho na Bíblia que Jesus ressuscitou Lázaro, estava 4 dias já, né, sepultado. Ele trouxe a vida de novo ao filho da viúva da cidade de Naim, né, e também a filha de um sacerdote do templo, Jairo. Também trouxe de volta a vida. A menina tinha sido constatada como morta. Jesus vai e devolve a vida, chama a existência novamente. Alguns casos interessantes no Velho Testamento sobre ressurreição, né? O profeta Elias, ele ressuscita um menino, né, lá na casa da viúva de Sarepta, onde ele foi alimentado, né, por aquela família, mas o garoto morre e ele é usado para ressuscitar aquele garoto. Então a Bíblia vai mostrando que isso é obra de Deus, a vontade de Deus é soberana. Deus pode operar os milagres à vontade, a hora, né? O que para nós é milagre, para Deus é simples, né? Conforme os seus propósitos eternos. Uma das passagens mais interessantes que está em 2 Reis, não precisa projetar, 2 Reis 13, depois você pode ver lá, é um homem que morre, né, em meio a uma guerra, um conflito, e ele é jogado na cova onde estavam os ossos do profeta Eliseu. E diz que uma coisa. A Bíblia parece um filme de ficção, mas não é a realidade, meus amados. E aí o homem cai ali naquela cova, e quando ele toca, o corpo dele, morto, toca os ossos do profeta Eliseu, diz que imediatamente ele volta à vida, salta dali e vai para o seu rumo. Né? É algo assim, né? Mexe com a gente, né? Mexe com a nossa imaginação, com o nosso pensamento. Mas eis o poder de Deus, que usou, né, misteriosamente os ossos daquele profeta
Parece que é obra do acaso, né? Foi por acaso que foi jogado ali aquele corpo, mas não foi por acaso que ressuscitou, né? Deus operou ali algo tremendo. Então, só para ver que a ressurreição é algo que já é relatado na Bíblia, desde lá do tempo dos profetas também. O próprio Abraão, né, em Hebreus, ele é citado, né, como um pai da fé, o pai da fé, que ele mesmo acreditava que, ao tirar a vida de Isaque, que Deus tinha poder de ressuscitar Isaque. Ao que nos leva a entender que a obra de Deus, a mensagem que Deus queria passar, né, através daquele ato do sacrifício de Isaque, que não chegou a se consumar, estava sendo preparado o sacrifício do seu filho Jesus. E por isso, né, já deixando uma mensagem de fé, de esperança e de temor, né, a palavra de Deus, de que Deus é poderoso para fazer mais do que nós podemos pensar. Então, né, um primeiro relato já vem lá do testemunho de Abraão, a respeito de entender que Deus poderia ressuscitar Isaque, mesmo que o pai tirasse a vida dele, né? E o que não foi preciso naquele momento, mas que em Jesus isso veio a se consumar, né? Diz que agradou a Deus o sacrifício de Jesus, porque o plano era, como diz lá em 1 Coríntios, né, ele morreu pelos nossos pecados. Então, ele que não teve nenhum pecado, ele assumiu o nosso pecado para nos dar perdão e nos restaurar a vida. E como logo à frente vai dizer aqui, né, sobre a nossa ressurreição também, o penhor da nossa ressurreição é a ressurreição de Jesus. Vamos analisar qual poder que ressuscitou a Cristo, né? Em Romanos 8:11, a Bíblia nos diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, o poder que ressuscita Jesus é o poder de Deus, através do Santo Espírito. E esse poder também nos é dado, e nós também temos esta promessa. Efésios 1, de 17 a 20. Vamos ler aqui. Efésios 1, 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. O que ressuscitou a Cristo? Primeiro, Jesus, ele entregou a sua vida. Não foi tirada dele. Ele deu a sua vida. Voluntariamente ele a deu, né? A nossa ressurreição, a nossa salvação, ela começa lá no jardim do Getsemane, quando Jesus, antes de se entregar, ele vai orar ao Pai. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Nesta oração, nós fomos salvos. Porque ali, né, se Jesus, na sua humanidade, tivesse dado um passo atrás, resistido, e ele tinha liberdade para isso, né? Mas ele foi buscar a vontade do Pai. E a vontade do Pai foi feita, e nós sabemos qual é a sequência da história. Ele deu a sua vida na cruz. Então ele começa ali a nossa obra de salvação, né? Tudo que ele tinha feito antes, né, conduzia ele para este momento.
E ali nós vimos tão grande obra, a eficácia da força do poder de Deus, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus é poderoso. E Ele nos ama. Né? E o amor dele está revelado em Cristo Jesus. O corpo de Jesus, ele foi revestido de, uma palavra difícil essa aqui, incorruptibilidade. Né? Foi transformado. Lendo alguns comentários, né, bíblicos, Jesus ele foi envolto em faixas. Não foi simplesmente jogado um lençol em cima dele, e quando ele ressuscitou assim, é como a gente quando acorda, tira as cobertas. Assim. Não, ele traspassou aquelas faixas. Né? Era como um casulo, pensa em enrolar alguém, né? Assim como foi com Lázaro, né? Lembra que ele falou? Desamarrem ele, tirem as faixas, né? Deixe ele ir. E assim Jesus, ninguém foi lá tirar as faixas dele. O poder de Deus. Então, tem algumas religiões aí que falam que tinha um santo sudário, como se fosse um lençol em que ficou impressa a marca de Jesus ali. Pela Bíblia, não, né? E pelo histórico de como que eram feitos os sepultamentos, não dá essa ideia, né? De que simplesmente tirou um lençol e ficou a marca dele ali. Não. E aí ele recebe esse corpo glorificado, incorruptível. Então ele não está mais sujeito à morte, à dor. Ele não tem mais derrotas de nenhuma natureza. Ele se tornou glorificado, incorruptível. Aí o corpo dele pode aparecer, pode desaparecer, pode transpor paredes, mas ao mesmo tempo, a sua humanidade faz com que ele se alimente, possa ser tocado e até visto, né? Podendo ser elevado aos céus, sem nenhum recurso físico. Ele não é um fantasma. Né? Quando ele apareceu aos discípulos, logo depois da ressurreição, né, temeram achando que era um fantasma. Né? Na nossa concepção, o fantasma atravessa a parede e tal. Só que não pode ser tocado o fantasma, não é verdade? Na nossa ideia, né? na nossa imaginação. Então, Jesus tem um corpo de glória, incorruptível. Ele é Senhor. Ele é Senhor da glória. Ele tem poder. Todo o poder foi dado a Ele, nos céus e na terra. E a morte foi tragada pela vitória. Você já ouviu isso, né? Nessa vida tem solução para tudo, menos para a morte. Não é verdade. Porque aqui é a nossa... É como uma certidão, um documento oficial de que tem solução para a morte. A vitória que Cristo teve sobre a morte. Então não podemos, né, como cristãos, nunca falarmos isso. Só não tem solução para a morte. Queridos, a morte é só uma passagem, é só um momento em que nós deixamos esta vida aguardando o retorno de Cristo para então vivermos a verdadeira vida, a vida eterna, a vida com Deus num corpo de glória. Então somos consolados, né? Mesmo quando perdemos um familiar ou quando estamos, né, caminhando para finalizar a nossa carreira aqui nessa terra, assim como foram todos os apóstolos praticamente. Todos deram a sua vida porque tiveram tal promessa, tal herança, que não temeram diante da morte. Assim foi com Estevão, assim foi com Pedro, com Paulo, com Tiago. Assim tem sido com muitos mártires, né, ao longo da história cristã, ao longo da vida cristã. Hoje em dia temos irmãos sendo sacrificados pelo inimigo, porque declaram a sua fé em Cristo, fé na palavra de Deus, fé nessas promessas. Mas a morte já foi vencida. E nós temos isso por herança. Temos essa vitória para nós. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Então não é
uma questão de religiosidade, né? Eu tenho uma religião, eu sigo, né, meu compromisso com Deus. Então, não se trata disso. Eu tenho uma vida, a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Por isso eu posso viver com essa fé e proclamar essa fé, levar esperança àqueles que não têm essa esperança ainda. Então é muito bom viver dessa maneira. E aí podem vir todas as más notícias, que nada me abala. Nada me abala. Graças a Deus estamos aí superando esse momento da pandemia. Porém, há que se ter cuidados ainda, porque estamos ouvindo notícias lá de fora de que existe um certo aumento de casos e, por mais que já tenhamos tido vários cuidados, ainda temos que estar atentos, Não podemos brincar com essas questões. Porém, já somos mais que vencedores por Cristo Jesus, que nos fortalece e já nos deu a sua vida. E, por fim, quanto a nós, como que fica a nossa... Qual é a nossa garantia, de que vale a pena viver em Cristo, dar a vida por Cristo, seguir a Cristo? Efésios 2, de 4 a 6, nos dá uma convicção de fé. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mantenha essa palavra. Juntamente com Ele, nos ressuscitou. Esse tempo, passado, Ele já nos ressuscitou. Às vezes é difícil de interpretarmos, Na mente natural não tem como, é só na fé, é só na mente espiritual que é possível entender que Ele já nos ressuscitou. Está aí a palavra. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui eu temerei. Essa é a certeza, Quando Jesus foi tentado no deserto, Ele declarava a palavra. Ele declarava a palavra e assim Ele repreendia as tentações do inimigo, ou mesmo as acusações. Quando o inimigo diz, se tu és filho, é quase como uma acusação. Não é uma mera tentação. Mas nós temos esta palavra da parte de Deus. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Você não precisa carregar um documento, apresentar para ninguém. Isso está aqui, no trono do seu coração. Essa convicção de fé, de que Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, e você sabe pelo que Ele ressuscitou, ou por quem, e que nós não tínhamos nenhum merecimento, não fizemos nada por merecer. Foi porque Ele decidiu nos amar, deu a sua vida por nós e nos fez assentar nele, com Ele, nas regiões celestiais. Assim, os nossos problemas diminuem de importância. Às vezes a gente valoriza muito um problema, aquilo te incomoda, tira o sono, Para alguns faz até tomar algum remédio controlado, dependendo do problema. A gente não pode ignorar a gravidade de alguns problemas. Porém, diante dessas certezas, dessa vitória, dessa conquista, dessa dádiva de Deus por nós, os nossos problemas diminuem de importância. Cessa aquela angústia das nossas limitações, fraquezas. Termina. Eu não consigo, eu não posso, eu não estudei, eu não sou capacitado. Não. Tudo isso, não há mais por que se desgastar, assim ter como se ficasse nublada a tua vida. Não, o sol da esperança já está sobre ti.
né? E isso é a certeza da ressurreição de Cristo. Ele é a ressurreição, Ele está presente, Ele se importa, Ele é o teu apoiador, é o nosso conselheiro, é o que está consolando as nossas vidas. Quando Jesus fala que Ele iria para o Pai, mas enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, quer dizer que Ele também é Consolador. Se Ele vai mandar outro, é porque Ele também é Consolador. Então Ele é conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. Então a sua vitória, a vitória de Cristo sobre a morte, nos dá certeza dessa vitória. Isso conquistou o meu coração. Este fato é a melhor notícia que vem de Jesus. É a melhor notícia que vem de Deus para nossas vidas. A ressurreição de Cristo é a certeza da nossa salvação. Ele está vivo e vive entre nós. Ele está vivo. Ele está aqui hoje para receber o nosso aplauso, nosso louvor, a nossa adoração. Amém? Vamos nos pôr de pé.